nós fomos debaixo de uma direção. Eu quero também dizer isso aqui para você, que todas as nossas viagens missionárias são sempre debaixo de uma orientação muito específica da parte de Deus. E nunca visitei uma nação onde eu não pudesse ser útil, onde a equipe não pudesse ser útil. E nós tivemos assim algumas experiências incríveis. Eu tinha uma visão da África que me foi vendida, e eu sempre olhei para aquele grande continente com muita piedade, com muita tristeza. Mas quando eu cheguei lá, eu sinto dizer, e vou dizer isso em todas as igrejas que eu passar, me venderam uma África pobre, miserável, e cheguei e encontrei uma África pulsante, uma África rica, com diversidade. E eu fiquei pensando, por que se vende a pobreza quando você tem um continente rico? Então, talvez eu tivesse que ir lá para ver em loco o que vi, né? E lá mesmo no país, eu estava em Moçambique, eu fiquei pensando, quando eu chegasse no Brasil, eu queria dar a oportunidade a Sara de trazer a palavra, trazer a reflexão, porque eu nunca preguei tanto na minha vida como eu preguei nesses 13 dias que estive lá, pregando manhã, tarde e noite. Teve um dia que eu preguei 4 vezes, então eu vim bem cansado e achei que a Sara estava mais descansada, porque a Sara só pregou uma vez, eu preguei tantas vezes. Falei, bem, Sara, você vai ter que encarar o auditório brasileiro. Então, quero convidar a Sara. O que compartilhar com vocês sobre tudo aquilo que nós vivemos todos os dias, tudo aquilo que Deus ministrou aos nossos corações. E eu estava assim, Deus, eu não sei o que compartilhar. Eu sei que todo mundo deve estar curioso para saber como é o país. E realmente Moçambique é um país assim com uma cultura muito rica, muito rica. E assim que nós chegamos lá, a gente entrou dentro do carro e o pastor já logo nos falou que tudo aquilo que nós íamos ver é totalmente diferente daquilo que nos dizem sobre a África. E realmente é totalmente diferente. A África sim tem as suas condições ruins, mas também a África é um país rico, né? Mas eu não quero me prolongar nessa questão, né? Mas eu queria compartilhar com vocês um texto que Deus ministrou ao meu coração, que está em João 8. João 8, 31. Amém? Todos acharam? Ok. O texto diz o seguinte: Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vou ler mais uma vez o que Jesus disse para os que creram nele. Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Quando a gente começou o trabalho lá em Moçambique, quando a gente começou a visitar as casas, nós reparamos que o povo é um povo assim, muito alegre. De fato, é como a gente vê, o pessoal é sempre animado. Eu juro pra vocês que eu não vi ninguém reclamando de nada. E quando nós chegamos já chovendo. Assim que a gente desceu, o avião já estava chovendo. E o pastor veio nos buscar, estava aquela chuva. E o pastor, ele mora numa base missionária, né, onde tem a casa dele, onde tem a escolinha, onde tem um campo para as crianças brincarem. E ele mora dentro dessa comunidade. Então a comunidade ela não tem
falando, não tem urbanização. É tudo terra, terra e terra e terra. Então a gente chegou lá, já estava tudo alagado, já estava aquele negócio, eu falei, Jesus, como que a gente vai fazer alguma coisa aqui, né? Porque tá muita chuva. Nas ruas não dava para andar, tinha carros, motos ali, todo mundo, o carro pifava ali e muita gente. O país realmente tem muita gente, muita criança, muito adolescente, é um país bem jovem. Então, a gente viu a gente deu de cara, né, com aquelas condições, muita chuva e aí o pastor falou, não sei se todos vão à comunidade, né, porque nossa primeira tarefa foi dentro lá da igreja, visitar a igreja, conhecer o pessoal. Então, tava muita chuva. Então, pra gente chegar, a gente vai assim, aquele poça da água, e a gente foi, né? E é engraçado ver que como o pessoal como o povo ele não reclama, entende? Das condições que eles estão. Porque aqui no Brasil, eu não vim aqui para comparar Moçambique com o Brasil, nem nada. Eu só vim mostrar uma realidade. Então as pessoas lá, elas vão, elas louvam a Deus, elas são extremamente animadas, dançam, e eu fiquei assim, falei, uau, que diferente aqui do Brasil, né? Porque se chover, ninguém vem para a igreja, não é isso? Se bate uma chuvinha, a pessoa tem carro, mas ela não vem à igreja. Então, mais uma vez, eu não estou comparando, não é essa a minha intenção de comparação, mas a intenção é mostrar uma realidade, é mostrar que aquelas pessoas, por mais que elas vivam em situações difíceis, miseráveis, mas de alguma forma elas têm a vontade. Então a gente chegou lá e viu um povo que é sedento por Cristo. É um povo que recebe a palavra de Deus com muito, muito carinho, com muita atenção. Então, aquilo me impactou porque eu não esperava que as pessoas fossem tão abertas assim ao Evangelho, tão abertas e prontas para receber, né? Então, Moçambique é um país que foi colonizado, né, pelos portugueses. Então, assim, quando a gente fez esse trabalho, eu conversei com algumas pessoas, eu senti como se aquelas pessoas estivessem, sabe, subjugadas. Porque elas só recebem, elas querem receber. E o que vier, elas acatam. Se você fala de Deus, você pode falar uma heresia de Deus, mas elas querem Deus, então elas recebem. E lá no país, existe muita feitiçaria. Muita feitiçaria. Então, faz parte da cultura. Então, quando alguém está doente, vai direto no feiticeiro. Não vai no médico. Eles acham que vai no médico é para morrer, entendeu? Então, eles não têm esse conhecimento, assim, de saber o que é bom, às vezes, para eles, né? Então, eu pude reparar isso na forma como eles trabalham, na forma como as mulheres trabalham, na forma como existe a desigualdade lá. Então, eles recebem, eles querem receber, entende? Então, são pessoas que precisam de Deus. Interessante que o pastor, ele explicou um pouco sobre o trabalho que ele fazia, né? Que foi totalmente contrário do que eu pensei. Então, ele faz um trabalho discipulado com essas pessoas. Porque para você falar de Cristo, não basta você falar, olha, Deus te ama, Deus é bom, Deus é isso, Deus é aquilo. Você precisa caminhar com a pessoa, você precisa discipular ela. Então, esse é o trabalho que o pastor faz, de orientar, entende? De mostrar a verdade, mostrar a palavra de Deus. Porque o texto que eu li aqui diz que conhecereis a verdade vos libertará. E eles precisam da verdade, entende? Então, isso foi uma das coisas que mais, assim, me chamou a atenção naquele país. E seguimos, né? Seguimos fazendo o trabalho, os dias foram passando e eu tava falando com Deus, né? Eu falei, Deus, eu tô indo para um país diferente e eu espero não voltar mais a mesma pessoa. Eu espero
a minha intenção é que o Senhor, que de alguma forma o Senhor fale comigo naquele lugar, entende? Então, eu fiquei orando, falando com Deus, falei, Deus, né, fala comigo, e de alguma forma Deus já estava ministrando, né, e eu estava fazendo os devocionais, né, todos os dias lá, com a Inês, que era uma senhora que eu estava dormindo junto com ela. Então a gente estava fazendo os devocionais e ela sempre orando. Todo momento ela orava, qualquer coisa ela orava e tal, dizia aquela coisa. E eu estava lendo um livro também, né? Estava lendo um livro e que diz o seguinte: quando Deus não faz sentido. Então eu fui e eu estava assim um pouco, sabe, Deus, às vezes parece que o Senhor não faz muito sentido, às vezes, sabe? Parece que às vezes as coisas não, entende? Não se conecta, né? A gente sempre olha as circunstâncias, a gente sempre olha para a nossa vida, a gente sempre está insatisfeito com alguma coisa, a gente sempre fala, pô Deus, você se esqueceu de mim. E eu estava lendo aquele livro e aquele livro falou muito comigo, porque eu estava ali, né? Quando Deus não faz sentido, é assim que eu estava me sentindo. E eu não tinha orado ainda, tipo assim, eu tava só orando em pensamento, sabe? Você fala, obrigado, Jesus, não sei o que lá. Então eu tava, assim, querendo, tava sem vontade, sabe quando você tá sem vontade de orar? Você tá sem vontade de falar com Deus. Então eu tava assim, e vendo a vida lá do pessoal, sempre orando e tal. E teve um dia que eu falei, nossa, eu preciso falar com Deus. Aí fui lá no meu quarto, a Inês tinha saído, fui lá e comecei a falar com Deus. Comecei a falar, abrir o coração, sabe? Abrir o coração. Às vezes a gente precisa abrir o coração para Deus. E eu estava orando, falei com Deus, fiz meus pedidos de oração e algo estava assim, me incomodando. E Deus falou, tipo assim, é como se Deus falasse, você só vai orar por você? Só pela sua vida? E eu fiquei pensando, é assim na nossa vida. Às vezes a gente só ora por nós mesmos, às vezes a gente só ora pelos nossos problemas. Então, às vezes a gente se esquece que há outras pessoas que precisam. E lá naquele país havia pessoas que precisavam de Cristo. Assim como também há pessoas aqui no Brasil que precisam de Cristo. Assim como também existem pessoas aqui dentro da igreja que também precisam de Cristo. Só porque nós estamos aqui, você está aqui, todo mundo está aqui, mas não significa que a gente não tem os nossos conflitos. Às vezes a gente fica assim, pô Deus, o Senhor me abandonou, pô Deus, o Senhor não fez isso. Às vezes a gente é assim, o ser humano é assim. Deus nos fez seres pensantes. Então nós pensamos. E o bom é que Deus não se ofende com o que a gente pensa, porque Ele nos conhece. E então eu fiquei pensando, fiquei até me sentindo mal. Falei, nossa, é verdade, Deus, eu estou orando por mim mesma, pelos meus problemas, mas há outras pessoas que precisam, há outras pessoas que estão, e no meu coração veio aqui a comunidade. Então eu comecei a orar por todos, e sabe quando vem aquela vontade de orar, aquele ímpeto de você clamar, de você buscar de Deus. Então eu estava ali falando com Deus, e a palavra de Deus que veio à minha mente quando eu estava orando foi... Vou até pegar aqui. Meu celular, peraí, gente. Eu salvei aqui. Tem uma passagem que diz assim: pra gente não ser frio nem morno. Não é isso? Eu não sei qual é a... Apocalipse. Alguém sabe o verso? 3 a partir do 16, eu acho. Do 8, por aí. Já não sabe. Ok. Conheço as suas obras, que nem és quente nem frio. Amém. Não consegui achar aqui. Então a palavra de Deus que veio no meu coração foi assim, em pedaços, porque eu não lembrava, mas o texto diz: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente.
melhor que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, era como se Deus estivesse falando comigo. Minha filha, você não está nem fria nem quente. E aquilo foi um choque para mim, porque, pô, Deus, né? Eu tô na igreja, eu tô servindo ao Senhor, eu tô fazendo essas coisas, pá, eu tô ajudando as pessoas, mas não é só isso, entende? É muito fácil a gente estar na igreja, a gente estar vivendo o evangelho, mas a gente às vezes se perde. Às vezes a gente não quer ser tão careta assim, né? Para as pessoas do mundo não ficarem, nossa, pô, é crente. Às vezes a gente fica assim com essa mentalidade, mas a gente está subestimando a capacidade de Deus, da bondade dele, da palavra dele que cura, que liberta. Entende? A gente subestima com os equipamentos, a gente acha que a gente tem uma estrutura, a gente tem alguma coisa, a gente pode quebrantar as pessoas, a gente pode impactar as pessoas, mas não é. Não somos nós que fazemos isso. E lá em Moçambique, as pessoas... A igreja é simples, gente. A igreja é simples. Simples. Mas o pessoal tá lá, é só um violãozinho e uma voz, e o pessoal canta, mas canta, sabe? Ora, chora, é aquela coisa. Então aquilo tocou muito meu coração, porque eu falei, Deus, eu não tô sendo nem frio nem quente. E logo eu entendi que eu precisava buscar Deus. Então eu quero dizer para você que você também precisa buscar Deus. Nunca é o suficiente. Ah, não, beleza, Deus, eu orei aqui, falei com Deus para a semana, fiz jejum, fiz aquilo e tô, entendeu? Não, você tem que buscar Deus todos os dias. Porque é Deus quem renova as nossas forças. É Deus quem não nos deixa desanimar. Então, eu fiquei pensando bastante nessa palavra e eu falei, é verdade, Deus. Eu conheço a verdade. Você também conhece a verdade. Nós conhecemos a verdade. Então, às vezes a gente se esquece, vive só no nosso mundo. Não, existem outras pessoas que também precisam. E se a gente conhece a verdade, a gente tem que comunicar. Se a gente vê que a pessoa está em aflição, vê que um casamento está perdido, vê que uma criança está sofrendo, que sofreu abuso ou qualquer outra coisa, vê que uma família está sendo destruída, nós somos ministros do Evangelho. Nós precisamos comunicar a Deus. Então eu queria que você pensasse na sua vida. Pensasse se você está sendo frio, se você está sendo morno, se você está quente. Glória a Deus se você está quente. Mas nós precisamos buscar. E eu fiquei pensando, Deus, como a oração ela tem poder? Porque a oração é a nossa comunicação com Deus. É o momento que a gente está ali com Deus, fala com Ele. E já que nós conhecemos, já que nós sabemos quem Ele é, nós temos a autoridade por Deus em nós para ministrar sobre a vida das pessoas, para falar, para orar por aquele que está sofrendo, por aquele que está chorando, por aquele que está doente. Então, às vezes a gente precisa acordar. Então, foi como se Deus estivesse falando, minha filha, você precisa acordar. Existem pessoas que precisam de mim. Existem pessoas que a gente... É como se Deus falasse, né? Jesus, ele subiu alto dos céus, ele enviou o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele habita em mim e habita em você. Então, Jesus, ele precisa de pessoas disponíveis para ser usadas por ele. Ele precisa de pessoas disponíveis para chorar com os que estão chorando. Deus precisa de pessoas disponíveis para se alegrar com os que se alegram. Para sofrer com os que sofrem. Então, Deus, ele quer pessoas disponíveis. Então, pense, se você está dando toda essa disponibilidade a Deus. A gente tem que começar a entender que nós não somos mais crianças. Entende? Nós estamos aqui porque nós já fomos instruídos pela palavra. Talvez você seja não convertido, não tem problema.
Tudo bem, há tempo para todas as coisas. Mas pessoas que já servem a Deus há um tempo, que já servem a Cristo e que às vezes está perdido. Então a gente precisa reajustar o foco e falar: Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua ajuda. Entende? Eu tô falando de mim porque eu fiz essa oração. Eu falei: Deus, eu preciso da sua ajuda. Preciso então que o Senhor me dê a direção, que o Senhor, sabe, fala assim: vai, filha, acorda pra vida. Entende? Então, acho que Deus está te falando: meu filho, você precisa acordar. Você precisa acordar hoje. Entende? Então, eu comecei a orar, a falar com Deus e tudo mais. Então foi reacendendo aquilo que estava, meio morno, meio frio. Então, eu senti aquela vontade de orar, eu comecei a orar, comecei a falar com Deus. E todos os dias ali eu fui orando. E às vezes a gente fica, né, não, por que eu vou orar para quem, né? Comece a orar pela sua família. Sua família é o lugar onde você está todos os dias, é onde você mora, é onde você pode clamar a Deus se sua família está precisando, se sua família está destruída, se o casamento dos seus pais está destruído, ou se o seu casamento está destruído. Você precisa clamar a Deus, precisa falar: Deus, eu preciso do Senhor. Não ache que você consegue fazer as coisas sozinho. Você precisa de Deus, a gente precisa se lembrar que Ele é o Todo-Poderoso, é Ele quem pode todas as coisas, é Ele quem pode te levantar, porque lá em Moçambique, as pessoas já estão prontas, entendeu? Estão prontas, mas não tem trabalhadores suficiente. E Jesus disse... Ele disse para todos nós, ele não disse só para um grupo de pessoas, ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, onde você estiver, você não precisa sair do país para poder falar de Jesus para alguém, ou para, entender que você precisa orar primeiro para a sua família. Ore primeiro pela sua família, busque primeiro o milagre na sua família, na sua casa, no seu relacionamento. Então, a gente precisa se lembrar dessas coisas. E com o passar dos dias, a gente foi percebendo, né, que o pastor e a esposa estavam cansados. Porque o trabalho lá não é fácil. Falta pessoas para trabalhar, falta pessoas para interceder pela vida deles. Falta, gente. Falta muita gente. Então, a gente se deparou com essa situação com o passar dos dias, o desânimo, mas são coisas que acontecem, porque nós somos seres humanos. E a importância de ter pessoas para orar por eles, para interceder por aquele país. Porque o país é pesado, tem muita feitiçaria, gente. A maioria da população, ela frequenta esses lugares. Então, o clima não é um clima agradável. Não é. Então, a gente viu um pouco da aflição do pastor, daquilo que ele tem passado ali em Moçambique, porque, gente, é muita criança, tem muita criança, e as crianças vão lá todos os dias, frequentam a casa, e é como se eles se doassem inteiramente para aquilo. Aliás, eles se doaram inteiramente para aquilo. Então, eles vivem em função daquelas pessoas, vivem em função de ajudar, de pregar o evangelho para elas, de caminhar, de carregar elas, até que elas estejam prontas. Então, é um trabalho difícil, é um trabalho que não é qualquer pessoa que faria, entende? Eu mesma olhei e falei assim: Deus, eu não sei se eu faria, me doaria assim, inteiramente, 24 horas.
24 horas as pessoas ligando, 24 horas as pessoas tocando a campainha lá do pastor. É 24 horas, gente. Mas você vê a dedicação, porque é Deus quem sustenta, não somos nós. Não é com as nossas forças que nós pregamos o Evangelho, é com o Espírito Santo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, quando o pai estava pregando lá, falando numa reunião que a gente teve, que a gente precisa pedir para que o Espírito Santo nos encha. Porque a gente só faz o que a gente faz se a gente tiver o Espírito Santo. A gente só faz o que a gente tiver se a gente tiver amor. Porque se a gente não tiver amor, a gente realmente não se preocupa com o próximo. A gente deixa de se importar com as pessoas. E isso é como se fosse um processo. Quando a gente parece que está se esfriando espiritualmente. Então, essas coisas, elas vão acontecendo, sabe, gradual, você nem vai sentindo. Assim como eu não estava sentindo que eu estava fria. Entende? Porque é uma coisa que vai acontecendo, você está fazendo a obra, você está ali fazendo o tempo todo, fazendo as coisas, ajudando. Mas se você não orar, se você não ter o devocional, se você não falar com Deus, você vai esfriar. Dou um exemplo. A gente o pai e a mãe já tem essa igreja há muitos anos, a comunidade aqui. Muitos anos. E a gente já passou por altos e baixos. E às vezes eu ficava, Deus, o que o Senhor quer? Porque não é possível, as coisas parecem que não vai, entendeu? Mas a gente começa a olhar, sabe, olhar só os defeitos, a gente começa a olhar os defeitos das pessoas. Nós não estamos aqui para julgar. Então, por isso a gente sempre precisa pedir, Deus, me ajuda. Me dá amor pelas pessoas, me dá amor pela comunidade. E foi essa oração que eu fiz durante o tempo que eu estava lá, que Deus falou, minha filha, você precisa orar não só para você precisa orar por outras pessoas. E eu lembrei aqui da comunidade, eu lembrei de cada um de vocês. Não estou falando isso para me vangloriar nem nada, estou falando porque é o que Deus ministrou no meu coração. Então eu comecei a lembrar de cada um aqui tem as suas dificuldades, a sua história. E nós precisamos de união, nós somos um corpo. Um corpo, a mão faz o que quer, entendeu? A mão não faz o que quer. Deus é a nossa cabeça, Deus é o seu cabeça. Então Ele quer nos guiar. Ele quer reacender essa chama em nós, que a gente tanto precisa, porque a gente precisa do Espírito Santo, a gente precisa dele. Então eu vim aqui dizer para você que você conhece a verdade. Eu também conheço a verdade. E é ela quem nos liberta não só de nós mesmos, mas ela nos liberta para acordar para a vida. Para saber que nós não somos mais crianças no Evangelho. E que a gente precisa orar uns pelos outros. A gente precisa cuidar um dos outros. E foi lindo ver o trabalho lá do pastor. Porque os pastores, eles estavam se esforçando, continuando a fazer o trabalho, mas ao mesmo tempo eles estavam cansados. Mas aquela comunidade estava unida, entende? Estava ali intercedendo por eles, orando por eles. Então nós temos aqui, Deus nos deu toda a liberdade para orarmos um pelos outros. Deus, Ele quer usar a sua vida. Ele quer te encher do Espírito Santo dele. Mas a gente precisa permitir, a gente precisa falar, Deus, eu sou egoísta. Deus, ai, Deus, me ajuda, conserta o meu coração, me faz segundo o coração do Senhor. E eu amo o personagem da Bíblia, Davi. Por quê? Porque Davi, ele errou muito, gente. Ele errou muito.
Assim como nós também erramos. Mas a diferença é que Deus falou que ele era um homem segundo o coração dele. E você fala, pô, era um homem segundo o coração dele, mas ele fez aquilo, né? Pegou a mulher do cara, do Urias. Aconteceu tantas coisas, mas ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Se você quer ser uma mulher ou um homem segundo o coração de Deus, você precisa abrir seu coração, você precisa ser sincero com Deus. Ele já conhece suas intenções, ele já conhece suas segundas intenções. Ele sabe que você não é tão bom assim. Ele sabe que às vezes você não ama tantas pessoas assim. Por que quem disse que é fácil amar pessoas que você não conhece? Então a gente precisa abrir o nosso coração. Eu vim aqui hoje para dizer que a gente precisa abrir o nosso coração para Deus, que a gente precisa, sabe, falar com Ele, se ajoelhar e falar, Deus, eu preciso de Ti. Eu sou totalmente imperfeito, eu não mereço a Tua graça, mas mesmo assim Deus me alcançou, e mesmo assim Ele te alcançou. Glória a Deus. Então, eu queria dizer essa mensagem, que você busque a Deus. Porque sem Deus a gente não é nada. Deus é a nossa esperança, Deus é o nosso consolo, Deus é o nosso abrigo. Deus tem nem palavras, né, para descrever o que Deus é. E eu tava ali, ainda com aquilo na mente, né? Quando Deus não faz sentido, às vezes, né? Eu comecei a orar, falar tudo isso que eu estou compartilhando com vocês. Eu entendi que Deus não precisa fazer sentido. Deus não precisa fazer sentido no seguinte: eu peço uma coisa para Deus, Deus não me dá e eu fico, mas por que, Deus? Não faz sentido. Para mim não faz sentido. É como Lázaro, a história de Lázaro. Jesus já sabia que Lázaro ia morrer, sim ou não? Sim. E mesmo assim, Jesus demorou quantos dias? 3 dias. 4 dias. Jesus demorou 4 dias para chegar até lá. Então, Marta e Maria já estavam, tipo assim, Deus, se o Senhor tivesse chegado antes, né, ele não teria morrido. Tipo assim, não faz sentido, Deus, o Senhor ama ele, mas o Senhor me aparece 4 dias depois, nem para aparecer no velório, no enterro, o Senhor apareceu. Faz sentido? Se a gente for analisar, se Jesus era amigo, se Jesus amava, faz sentido? A gente não questiona às vezes, pô Deus, tal coisa, não precisa fazer sentido para você. Porque Ele não trabalha como você quer que Ele trabalhe na sua vida. Ele não faz o que você quer na sua vida. Ele faz o que Ele acha melhor. Que, aliás, que Ele sabe que é melhor. E é o que Ele quer. E é para a honra e glória dEle. Porque se for as coisas que a gente quer, a gente se auto-glorifica. Né? Então não é isso. Deus não precisa fazer sentido. E eu fiquei, sabe, vendo aquela situação, aquele monte de lama, de barro, e as pessoas vão, mesmo assim, adorar a Deus. Elas muito bem podiam questionar e falar: Deus, eu nasci aqui, onde o Senhor me enfiou nessa comunidade de barro e uma chuva. Sabe, a pessoa poderia se questionar 1000 coisas. Porque eu nasci aqui, ou porque eu vivo essa situação, porque minha vida não muda. Poderia questionar 1000 coisas. Embora eles não questionem, mas às vezes a gente aqui, ser humano, questiona. E eu digo mais uma vez, Deus não precisa fazer sentido. A gente só precisa confiar nele, a gente só precisa entregar o nosso coração a Ele. E permitir que Ele use as nossas vidas. Porque Deus, Ele quer usar as nossas vidas. A verdade, ela liberta. E ela pode libertar uns aos outros aqui. Ela pode curar uns aos outros. Para que a gente possa fazer, curar
libertar, orar por outras pessoas. Então eu vim aqui te desafiar com a intenção de que você busque a Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, que você pensasse: Deus, eu não sei como está a minha situação, nem consigo me avaliar, mas eu peço a Deus que o Senhor possa me dar a direção, se eu estou sendo morno, se eu estou sendo frio. O que eu estou sendo nesse momento, Pai? Me ajuda. Então, precisa pensar. Fale com Deus. Esse é o momento de você falar com Ele, de você abrir seu coração. Deus, Ele não vai se importar se você dizer para Ele que você está nessa situação. Deus, o que importa para Ele é seu coração. O que importa para Ele é a sua vida. Então, se disponha para que Deus trabalhe na sua vida. Se disponha para que Deus trabalhe no seu coração.